a escola for apenas escola. Bom dia, este é o 70x7 que hoje regressa à escola. O ensino e a escola, tal como os conhecemos hoje, terão de acabar para que as crianças e jovens que as frequentam se tornem adultos com mais capacidades de pensamento livre, crítico e sabedor. Quem assim o afirma são os defensores da liberdade de educação, uma corrente cada vez mais forte no nosso país, que reclama para as famílias o direito destas escolherem a educação para os seus filhos. 70x7 foi para o seio da sociedade civil tentar perceber o que significa liberdade de educação. Há muito tempo que o tema da liberdade de educação baila num debate público ainda não muito alargado, mas já com alguma incidência. Os constantes episódios dentro e fora da escola, a insatisfação de professores e funcionários, as constantes mudanças no Ministério da Educação, tudo somado tem trazido ao de cima a certeza de que há coisas a mudar, não apenas no sistema educativo, mas na forma como o país, governos e população pensam a educação. O primeiro passo para perceber o que é e o que se pretende com liberdade de educação é olhar para a Constituição Portuguesa. Para quem defende o chamado ensino livre, esta leitura é clara. A nossa Constituição diz que o Estado não pode programar o ensino. O Estado não pode ter uma orientação de ensino, nem pode dizer qual deva ser e como deva ser o ensino numa escola, nem pública, nem privada, nem pública. Mário Pinto é, em Portugal, uma das vozes que se tem levantado para defender o que chama de ensino livre, seja na escola pública, seja na escola privada. Na Constituição, em parte nenhuma da Constituição se diz que se fala de ensino público, fala-se de escola pública, que o Estado tem que criar uma rede de escolas, de estabelecimentos públicos. No, escola pública, serviço público e tal, isso são tudo conceitos que não estão nem na Constituição nem nas leis. É tudo invenção do discurso político. Quem tem o direito de ensinar são as pessoas, apenas as pessoas. E as instituições privadas. Por exemplo, uma associação pode-se constituir para ensinar. Uma igreja tem o direito de ensinar. Mas o Estado, que é um ente público, que representa todos, não pode ter nenhuma opção educativa. Por definição. Visto que representa apenas a generalidade, não pode ter identificação com a orientação de educar deste, ou daquele, ou do outro, ou do outro, ou do outro. E não há sequer uma orientação comum, visto que se o direito de educar é um direito pessoal, o meu direito pessoal não pode ser sujeito ao direito de uma coletividade me ensinar. Eu não sou sujeito à coletividade, porque nessa altura teríamos uma concepção totalitária. Foi o primeiro presidente do Conselho Nacional de Educação. Hoje, professor jubilado e autor de inúmeras publicações sobre educação. Está atento ao que se passa na realidade educativa do nosso país e não hesita quando acusa o Estado de condicionar a ação da educação em Portugal. O Ministério é extremamente autoritário e condiciona e diz qual é o currículo e qual é o programa, a linha por a linha, como é que os professores devem classificar e como é que não devem classificar. Entra na autonomia pedagógica do professor, limita a autonomia sobre todos os aspectos. As pessoas, a escola... Por exemplo, as universidades são autónomas. Não entra na cabeça de ninguém que o Estado entre na universidade a dizer como é que deve ser o ensino. As outras escolas têm o direito de ser igualmente autónomas. Igual. É evidente que para que o Estado reconheça um determinado currículo pode estabelecer pré-requisitos. Mas pré-requisitos genéricos. Não é como agora se faz, que se estabelece um currículo até ao milímetro. O Estado manda na educação. O Estado não pode programar a educação. Diz a Constituição textualmente. O Estado não pode programar a Constituição, sob o ponto de vista político, nem pedagógico, nem religioso, nem estético, etc. Então, se não pode, porquê é que programa? É impressionante como estamos tão atrasados. Eu acho que as liberdades de educação são das liberdades mais maltratadas de todas as liberdades fundamentais das democracias, de um modo geral na Europa, mas muito pior em Portugal. É preciso dizer muito claramente que a nossa Constituição não permite esta linha estatista que se está a concretizar na educação. E se calhar os outros meninos, os pais chegam a casa
às 4 horas ou às 5 e se calhar a mãe da Leonor, que eu não sei, chega às 7 ou às 8. Se calhar, eu não sei, Leonor, eu não... Que o Estado não pode ter o monopólio da educação parece ser um dos pontos consensuais nesta matéria. Mas até que ponto podem as famílias fazer uma escolha entre público e privado? Onde começa e acaba esta liberdade? O direito de escolha não deve ser posto em causa. Agora, também é verdade que eu diria assim, o direito de escolha não pode ser exercido à custa do dever dos outros, ou seja, de quem não fez essa escolha, de ter de pagar a escolha que não é sua. Portanto, penso que esse equilíbrio é que falta encontrar. E, Aurélio, chama-se no princípio. O que é que isto vos diz? Já viram o sumário? Então, o que é que sai este princípio? Diz-o. Era tão simples que ele não era capaz de decorar. O equilíbrio no financiamento de que fala Mário Nogueira, secretário-geral da FENPROF, o Sindicato Nacional de Professores, é a principal fonte de desacordo entre os principais intervenientes neste debate. Como alcançar um modelo educativo onde o Estado seja apenas um regulador e onde a escola pública e privada possam ser alternativas para as famílias e jovens? Há muitas figuras possíveis de o fazer, não é? Mas repare, a grande batalha não é essa. Isso faz-se com um bocadinho de trabalho para ver qual é o contexto jurídico concreto, não é? Mas isso é simples. O que é difícil é mudar as pessoas, é levar as pessoas a acreditarem que isso é não só um direito fundamental das pessoas, mas também é muito importante para o próprio desenvolvimento do país. Porque se nós não conseguirmos esse ambiente de liberdade, esse ambiente de responsabilização que vem associado, que as escolas, se não funcionarem bem como deve ser, deixam de ter alunos, não é? E, portanto, fecham. Aliás, diz a experiência internacional de que isso raramente acontece, porque as escolas que não servem passam a dar um bom serviço. Porque as pessoas percebem que, olha, vamos fechar a escola se não dermos um bom serviço. Mais uma vez, a concorrência leal e regulada é pelo Estado. Estamos a falar de coisas que não são... Estamos a falar de crianças e jovens, não é? É a solução, e é a solução que em todos os países se verifica. Se calhar este debate está também inquinado porque, digamos, o conceito da liberdade de escolha, acho eu, acaba por estar aqui num contexto em que nós percebemos que há coisas menos sérias à volta disto tudo, não é? E, portanto, depois não conseguimos desapaixonadamente discutir a coisa, não é? E esse é um problema. O mercado da educação é, talvez neste momento, a par do da saúde, o mercado mais lucrativo do mundo. Aliás, há estudos feitos, há mesmo um acordo geral de nível internacional do comércio de serviços públicos em que o mercado da educação foi identificado como sendo um dos mais lucrativos. Não há nenhum interesses associados. Há muita gente que não acredita nisso, porque há gente que vê logo que há algum interesse por trás, deste tipo ou do outro tipo. Nós aceitamos, está a ver? Os cães ladram e a procissão prossegue. Portanto, isto não sei com respeito pelas pessoas, mas em última análise é isso que entendemos, aqui está. Pomos à vossa consideração. Fernando Adão da Fonseca apresenta a proposta do Fórum para a Liberdade e Educação, do qual é presidente. Uma proposta que colocaria a escola pública e privada numa plataforma de igualdade. O que é isso, ser privado ou ser público? Quer dizer, é uma questão de saber quem é o dono? Não é isso que é importante. O que é importante é o serviço que é prestado. Portanto, o importante é ter um serviço público de educação. E esse serviço público de educação pode ser prestado por qualquer entidade, uma cooperativa, uma empresa, uma associação ou um órgão, digamos, que tem o Estado como dono. É indiferente. Qualquer um, desde o momento que preste o serviço público de educação, que tem que ser definido claramente o que é, qualquer um devia poder prestar. E o que nós dizemos é que o serviço público de educação devia traduzir-se em contratos com as escolas, com todas as escolas, inclusive com as escolas do Estado. Portanto, o Estado tinha um contrato de serviço público de educação que assinava com todas as escolas, mesmo as escolas que são do Estado. Para isso, elas tinham que adquirir autonomia e tinham que adquirir um estatuto próprio. Qual é o interesse de fazermos esta votação? Primeiro, como vocês sabem, os melhores trabalhos da escola irão ser entregues para o projeto de Guernica, mas também há a hipótese de haver uma pintura que será realizada aqui na escola com os melhores trabalhos ou com partes dos trabalhos. A autonomia da escola pública, apesar de não ser também uma questão consensual, é pelo menos uma incontornável. A burocratização do sistema imposto pelo Ministério da Educação tem colocado entraves ao caminho desta autonomia. Para os professores, ela, tal como existe, é um obstáculo ao seu trabalho.
Nós defendemos muito a autonomia e passamos o tempo a exigir do Ministério da Educação que reconheça a autonomia às escolas, e de cada vez que o Ministério abre a boca para falar no assunto, nós arrepiamos-nos. A autonomia tem que ser alguma coisa que permita às escolas, e nós estamos de acordo com o envolvimento da comunidade, portanto, dos pais, das forças vivas, da autarquia, tudo isso, não é? Possa a escola desenvolver, digamos, um determinado tipo, por vezes até, de respostas e de projetos que vão ao encontro das necessidades que são identificadas ali, mas que não existem em outros sítios. Claro que não falamos nos currículos ou nos programas, mas não podem estar a aprender coisas num sítio e coisas noutra. O que não quer dizer que não possa haver alguma flexibilidade até aí em algumas áreas. Mas as áreas onde isso era preciso, nomeadamente áreas de projeto e outras, o Ministério está a acabar. A questão que tem a ver com os projetos que hoje muitas escolas desenvolvem, importantes, de combate ao abandono, de promoção do sucesso, já foi decretado que a partir de setembro são todos extintos. A defesa da autonomia é reforçada pelo Fórum para a Liberdade da Educação. As escolas do Estado, não é, têm que refletir a vontade das comunidades a que elas, no fundo, pertencem, não é? E isso é um passo que tem que ser dado e que não foi dado. Nós mantemos a mesma estrutura que tínhamos no Estado Novo. Central, desconfiado, o Estado quer educar as pessoas e não deixa que as pessoas possam ter outras orientações que não sejam aquelas que o Estado entende. Em todos os países, as mudanças fizeram-se quando as pessoas perceberam de que a situação era mesmo grave. Está a ver? Portanto, sempre houve essa noção. O exemplo mais interessante, talvez porque tem coisas parecidas connosco, o sistema educativo na Suécia era muito parecido com o português, com o atual português. E eles mudaram porque perceberam de que a sua juventude, o seu desenvolvimento económico e social e cultural estava em perigo. E mudaram. Apenas são sociedades que são muito mais objetivas, percebe, e menos preconceituosas e, portanto, estão abertas e acreditam nas pessoas. Portanto, acreditam e, portanto, o Estado diz, as escolas, cada uma vai ter que valer por si. A única coisa que eu vou fazer é verificar se vocês cumprem ou não cumprem os requisitos para a qual existem. Está bem? Mas com uma enorme liberdade. Os currículos são definidos de uma forma muito genérica. Nós em Portugal temos uma determinada disciplina, como a área de projetos, que é essencial e obrigatória, e obrigam todas as escolas. Passados uns anos, já não é obrigatório. Sim, o que significa é que, afinal de contas, não devia ser obrigatória. Não é assim tão importante quanto isso. Deixem as escolas. E, aliás, essa experiência é uma experiência. Não estou aqui a criticar ninguém, nem nenhuma situação em concreto, não é? Mas apenas a usar como exemplo, não é? Havia escolas onde a área de projeto era espetacular, era interessantíssima, era super importante e útil para a formação de crianças. Noutras não eram. Porquê que umas escolas não vão ter e outras não ter? Deixem-nas. Libertem-nas. Outra voz que tem estado presente neste debate é a de Nuno Crato, que leva mais longe as acusações ao controle do Estado sobre a escola. Criou-se em Portugal um corpo de educadores, há uma simbiose entre o Ministério da Educação, os departamentos de educação, algumas escolas superiores de educação, alguns departamentos de educação universitários, consultores. Criou-se aqui uma simbiose de um corpo de pessoas que vivem controlando a educação e dando opiniões. Se reparar no Ministério da Educação, são sempre as mesmas pessoas que fazem os mesmos programas, que avaliam os programas, que avaliam os resultados, sempre as mesmas pessoas. E isso traduz depois numa vontade de regular ao mais ínfimo pormenor o que se passa nas escolas. Eu acho que isso é péssimo. Eu acho que o Ministério da Educação devia quase que ser implodido, devia desaparecer, devia-se criar uma coisa muito mais simples, que não tivesse a educação como pertença, mas tivesse a educação como missão, tivesse uma missão reguladora muito vaga, muito genérica sobre a educação e que, sobretudo, promovesse a avaliação do que se está a passar. Mais avaliação e mais transparência, duas exigências deste professor do ensino superior. A nossa escola deveria assegurar a transmissão de conhecimentos. E às vezes o que se passa é que com pretextos muito grandiosos de criar cidadãos críticos, de criar jovens cientistas, de criar escritores ativos e leitores ativos, com esses slogans grandiosos, se esquece aquilo que é fundamental na escola, que é transmitir os conhecimentos básicos. Eu estou a dizer
As crianças, como é que se pode criar um cidadão crítico se o cidadão tem dificuldade em ler o jornal, como se passa com muitos jovens ao sair do ensino obrigatório? Como é que se pode criar um cidadão ativo se ele tem dificuldade em fazer contas simples? Como é que se pode criar um cidadão consciente se esse cidadão não sabe nada da história de Portugal, portanto, ou da história do mundo? Nós deveríamos preocupar-nos que a escola tivesse mais exigência e que transmitisse os conteúdos fundamentais aos jovens. Há pouco tempo, na prova intermédia lançada pelo Ministério da Educação de Físico-Químicas do 11º ano, uma das questões era simplesmente transcreve do texto ao lado aqui o comentário sobre o eletromagnetismo. Chegámos a este ponto no 11º ano, quando os alunos deveriam saber muito bem o que é eletricidade, o que é o magnetismo, o que é o eletromagnetismo. Transcreve-se de um texto ao lado o que é. Ou provas do 6º ano, provas de aferição do 6º ano em matemática, em que se pede aos jovens para dividirem 8 por 4. Como é que é possível isto acontecer? Isto é uma ação concertada que, objetivamente, está a desvalorizar a escola. A 8.3 refere-se a quantos quadrilhados distintos que é desenvolvido por um ano. Temas como a autonomia na escola pública, ensino livre e liberdade de educação estão ainda longe das agendas que regulam a discussão pública no nosso país. Há sempre, digamos, uma elite que pensa sobre as questões, não é? E a nossa elite em Portugal é muito pequena e não pensa a sério e não se sente livre para pensar. E eu não consigo encontrar outra justificação. O movimento SOS Educação vem em contracorrente com este aparente alinhamento no debate público sobre a educação. Motivados pela notícia de cortes no orçamento das escolas privadas com contrato de associação, estes pais, mães encarregados de educação, mobilizaram-se e saíram para a rua em defesa daquilo que consideram ser a melhor educação para os seus filhos. São as famílias que educam os filhos, não são os diretores de escolas. Os professores e as escolas dão um contributo imenso às famílias e que nós só podemos estar agradecidos, só podemos estar gratos, mas quem dá a educação aos filhos somos nós. E isto foi que também baralhou um bocado as viagens. Desculpe interromper, essa surpresa dos diretores, no fundo, acabou por ser a surpresa do Ministério da Educação, a surpresa da própria sociedade. Portanto, é a primeira vez, se calhar, que um movimento de pais dá tanto nas vistas. Exatamente. É absoluta verdade, absoluta verdade. E se calhar isso... eu não sei se isto que vou dizer é também verdade ou não, mas eu acho que foi subestimado. Foi subestimado porque se está sempre à espera daquela expressão o povo é sereno e o povo acaba por aceitar. Mas há algumas frases feitas que nós temos. E uma delas é, se há 6 meses ou há um ano atrás me perguntassem, eu vi isto uma vez numa conferência de um senhor mexicano que disse que o músculo mais sensível do ser humano que era o do bolso. Porque bastava mexermos no bolso que nós dávamos um salto e ficávamos logo em sentido. Na realidade, este governo mostrou-nos que não. O músculo mais sensível do ser humano não é o do bolso, porque eles têm-nos mexido e nós temos-nos ajeitando. A gente vai mais para um lado, mais para o outro, a gente vai aguentando. E eu percebi, ao longo destes últimos tempos, que o músculo mais sensível do ser humano é o do cordão umbilical. Porque eles mexeram na coisa mais sagrada que há no ser humano, que foi nos nossos filhos. Os pais estão cada vez mais importados a procurar perceber o que se passa com os filhos nas escolas. Porque, na realidade, há 20 ou 30 anos atrás, os pais perguntavam o que é que se passava e não opinavam muito. E hoje em dia os pais já querem saber mais e querem participar e querem isto, querem aquilo. E é verdade. Este foi um movimento de pais ao qual o país está pouco habituado. Lutam por uma causa, a sua causa, mas são um exemplo daquilo que pode ser a participação da sociedade civil numa discussão que tem de ser necessariamente pública. Os pais ou qualquer cidadão, se quiser ser organizado e defender aquilo em que acredita, a primeira coisa que está a fazer é dar exemplo aos filhos de que vale a pena lutar por aquilo em que se acredita. E isso eu tenho feito ao longo da minha vida, de tentar aos meus filhos dar o exemplo. Em coisas muito simples. Se eu quero que o meu filho, quando acabe de comer, pegue no prato e ponha na banca,
eu não posso sair da mesa e deixar o prato na mesa. Tenho que fazer para ele perceber que eu também faço. Se os pais, os cidadãos que queiram reclamar para si algumas decisões no sentido de vamos refletir até, não estamos a tomar decisões, queremos refletir sobre determinado tema. Seja o tema os clubes da terra, os lares que existem na terra ou nas várias terras, a forma como são tratados os idosos, as passadeiras nas localidades, etc. O que quer que seja. Falemos do que quer que seja. Achamos é que as pessoas, aquilo que têm que fazer é deixar de ter tantas discussões no café à noite e depois ir descansar e no dia seguinte tenha que trabalhar e não me chatear muito e há uma reunião não sei o quê na junta de freguesia para falar sobre não sei quantos e a pessoa, hoje vai dar o Benfica, hoje vai dar o Porto. E esse é um dos problemas que nós nos temos habituado ao longo dos últimos 30 anos e esperar que alguém resolva. Um conjunto de mudanças que são, na mesma medida, políticas e culturais. Para todos, uma coisa é preciso: que os círculos de debate se alarguem e envolvam todo o país. Para que Portugal tenha melhores resultados, não apenas nos rankings de agora, mas naquilo que o país quer ser no futuro. Ao espaço de reportagem segue-se o espaço de opinião. Por ser domingo, traz-nos hoje o comentário de Guilherme de Oliveira Martins. Estamos num mundo pleno de incertezas e não podemos esquecer que a liberdade religiosa é um fator fundamental nas sociedades contemporâneas. O pluralismo é um sinal de maturidade. E esse sinal leva-nos a recordar aquilo que o Concílio Vaticano II nos diz relativamente à necessidade de preservarmos a liberdade religiosa. A cultura de paz, de que a Unesco tem falado, só poderá existir se houver paz entre os povos e entre as religiões. Para isso é indispensável haver respeito e compreensão mútua. Para isso é indispensável percebermos que o diálogo entre a razão e a fé no mundo contemporâneo é indispensável para que haja segurança, paz, entendimento e tolerância. Por isso, falar hoje da liberdade religiosa é falar na prevenção contra a violência religiosa, contra os fundamentalismos. Para isso, temos de entender que liberdade é respeito, que liberdade é compreensão. É tudo por hoje. Estamos de regresso de hoje a 8 dias para uma visita guiada ao hospital. Os nossos anfitriões vão ser os doutores palhaços da Operação Nariz Vermelho. Tenham um bom domingo e uma ótima semana.